Bom, pessoal, vamos aqui para as questões de previdência. Previdência que é um assunto que tem ganhado relevância na prova, nas provas da Ambima, né? Principalmente na prova do CPA 20 do CEA. No CPA 10 continua aquela marcação de 3 questões de previdência, mas nas outras provas ela tem ganhado relevância. Não só no capítulo de previdência propriamente dito, mas para outros capítulos, como sistema financeiro ou cálculo com tributação, matemática financeira, várias questões envolvendo aí previdência, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento muito bem consolidado aqui nesse capítulo onde a gente vai tratar de previdência. Agora é a hora de resolver as questões. Vamos então para a primeira questão. Então, a primeira questão está aí, né? Uma questão sobre tributação. Um cliente efetuou há 12 anos atrás um aporte único num plano VGBL pela tributação progressiva. Com relação à tributação, ocorrerá na fonte em caso de resgate, relembrando tributação. Tributação de previdência. Então, como é que acontece? Tributação de previdência. Tabela progressiva. 15% com ajuste na declaração anual. Caso seja saque. 15% na fonte, né? E aí ajusta na declaração anual. Já se transformar em renda, segue tabela progressiva. Tabela progressiva que você não pode usar a atual, tem que usar a que está na prova, tá? Porque pode ter atualização a qualquer momento. Regressiva. É o método primeiro que entra, primeiro que sai. Isso tinha até uma dúvida ontem de uma aluna na turma lá na Paulista, e é isso, ó, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu saquei hoje um valor do meu depósito mais antigo, tá? Se transformar em renda, aí é média ponderada. Ou seja, pego a média dos depósitos, a média ponderada dos depósitos, né? E aí, esse cálculo aqui é bem complexo, normalmente não vale a pena, mas ele cria um efeito que eu vou mostrar na questão. Então tá aí, só lembrando que o VGBL é sobre todo o valor resgatado e o VGBL com V de vida, você vai tributar sobre o rendimento como um imposto comum, e o PGBL com P de vida, com P de pato, você vai tributar em cima de todo o valor resgatado. Então vamos lá. A tributação ocorrerá na fonte, é um VGBL, portanto é sobre o rendimento. E a tributação progressiva é 15% na fonte, né? E depois ajusta. Mas na fonte é 15%, portanto, 15% sobre o valor resgatado. Agora, se isso aqui não fosse 12 anos, fosse 10 anos, e não foi um aporte único, forem contribuições mensais, e não fosse tabela progressiva, fosse tabela regressiva. Bom, se fosse tabela regressiva, o que aconteceria? Tiraria-se a média ponderada das contribuições. Teve contribuição há 10 anos atrás, outras 9, outras 8, outras 7, outras 6. As contribuições mensais iguais, né? Teria que estar escrito ali iguais. Aí eu tiraria a média ponderada. A média ponderada aí tem coisa sendo tributada a 15, coisa tributada a 10, coisa tributada a 15, a 35, e aí eu chegaria na média de 25%
do rendimento. Porque foi feita a primeira 10 anos atrás, mas a última foi mês passado. Na média, fica no meio da tabela. Eu sempre divido esse prazo por 2. Então, será 10 de contribuições. Quando é contribuições, eu divido o prazo por 2. E aí, deu 5 anos. 5 anos está em 25%. Ok?